Muito bom, boa noite, galera. Temática boa. Fala, Serjão. Fala, Miltinho, rapaziada, chegando. Vou falar um monte de coisa já aqui. Prof. Mad Max, o Matheus. Oi, Maria, tudo bem? E aí, gente? Olha, hoje aqui o assunto é diferente. Inclusive, já vou avisar vocês que esses dois artigos... Oi, Luba! Os dois artigos, fala Toreta, Evandro, rapaziada, bicudo. Gente, os dois artigos que eu vou botar dois artigos lá no grupo do Telegram para vocês, que são exatamente os dois artigos de ponta que a gente está falando sobre gasto calórico, gasto calórico e idade. Pronto. Vamos fazer assim. E idade. Pronto. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Cada dia é uma coisa nova, não é? E um artigo que eu vou colocar lá no Telegram é de abril desse ano. E o outro é de agosto desse ano. E esses dois artigos, galera, esses dois trabalhos são simplesmente sensacionais. Lucas Tavares, prazer estar com vocês aí. Fala, Guto, Johanna, Rodrigão. Gente, muito bom estar com vocês. A questão do gasto calórico hoje é incrível. E eu resolvi fazer essa live short aqui para vocês. Eu queria dizer que é muito bom poder conversar com vocês um pouquinho sobre, sobre essa temática. Sou barão da cerâmica, não, cara. Eu estou, na verdade, tentando treinar. Sabe como é que é? Estou tentando treinar. Estou melhorando, viu, Lucas? Estou melhorando, cara. As coisas estão dando certo. Estou seguindo aquela história de controle de carga, sabe aquele negócio que você fala? Ai, é bacana demais, cara. Bacana demais. Gente, olha só, muito prazer estar com vocês. Uma ótima noite. Bom. Vamos chegar todo mundo. Se você estiver gostando da live, manda um aviãozinho para amigo seu. Manda um avião. Compartilha, porque o que eu vou contar hoje aqui para vocês é novo, é importante, é o futuro, é moderno. E é assim que a gente vai fazer, né? Então, vou começar a bater papo aqui, porque eu acho que vale muito a pena a conversa que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Beleza? Valeu, Maria. É isso aí, acho que vale a pena a gente compartilhar. Eu queria primeiro falar o seguinte, ó. Tem um trabalho publicado recente, vocês sabem que a gente tem estudado metabolismo, tem estudado o gasto calórico. Então, um trabalho muito bacana, muito lindo, publicado numa revista chamada Saúde do Homem, Men's Health. Esse eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram. Esse Men's Health, esse artigo de uma galera de Illinois, né, estado de Illinois, sensacional a discussão, é de um centro de Alzheimer. Eles estão fazendo a relação entre energia, metabolismo e envelhecimento. Beleza? Bom, aí a pergunta é o seguinte, né? Por que o gasto calórico cai com a idade?
Eles fazem uma abordagem que eu queria compartilhar com vocês, que um tempo atrás eu já tinha ouvido sobre isso, mas eu acho que o artigo ele traz uma posição fantástica. Ele diz o seguinte: com o envelhecimento, existe uma mudança da termorregulação. A temperatura corporal muda. Gente, quando a temperatura corporal muda, isso acaba tendo um papel importante no processo de sinalização endócrina. E, ao mesmo tempo, a redução da liberação, principalmente de GH, faz a temperatura corporal cair. Quando essa temperatura corporal cai, é um fator, olha só, de proteção. Que viagem! Quando a temperatura corporal cai, isso protege num processo inflamatório. Quando aumenta o padrão inflamatório, a temperatura corporal sobe. Isso agrava a resposta oxidativa, produção de radicais livres, etc. E, portanto, existe uma tendência, claro, das pessoas que passaram mais tempo agravadas durante a vida terem uma temperatura maior por conta do processo inflamatório, e isso inibe a atuação do GH nesse processo de manutenção, reconstituição de tecido, de permanência desse contexto todo. E aí a gente começa a entender que no envelhecimento, e eles fazem comparações em pessoas que moram em países mais quentes e moram em países mais frios, né? Eles acabam apontando que as pessoas que moram em países mais frios têm um padrão lógico de termorregulação diferente de pessoas que moram em países mais quentes. E uma das explicações para a longevidade aumentar é que as pessoas que moram em países mais frios aumentam o padrão de termorregulação. Isso induz um trabalho metabólico maior, olha só, e, portanto, isso ajuda na manutenção da saúde muscular. Eu não tinha lido nada parecido com isso até então. Então, ele coloca que essa característica ambiental, ela tem um processo, entre aspas, de anti-envelhecimento. Olha só que loucura. Que, associado ao tipo de dieta que essas pessoas têm, isso pode acelerar o processo de mortalidade. Veja que loucura, cara. Exatamente porque você aumenta a inflamação, o GH ele tem menos resposta, ok? O padrão inflamatório sobe, resposta oxidante vai lá para cima, até porque muitas vezes os indivíduos têm uma dieta inadequada, e ele fala muito a questão dos polifenóis, né? Dos beta-carotenos. Ele faz uma abordagem sensacional como fator de controle da questão da temperatura corporal. Então, isso é incrível. Quando você faz exercício e aumenta a temperatura corporal, isso é uma resposta positiva para a sinalização celular. Quando você não faz exercício e vai envelhecendo, essa temperatura vai diminuindo, não é? Eu vou perdendo massa magra. E calma que tem mais discussão sobre ela depois, do porquê que perde massa magra. Mas isso acaba também se relacionando com a resposta do GH, em termos de reconstituição do processo todo. E aí ele aponta, dentro desse contexto todo, que indivíduos que fazem exercício acabam aumentando o nível de gasto de energia muscular, mas o grande fator, vou até sentar melhor agora, é com relação ao cérebro, cara. O aumento da resposta
da necessidade energética cerebral. Olha a integração que o cara faz. A temperatura corporal muda por conta de mudança endócrina. Essa temperatura cai, cria uma mudança de sinalização hormonal. Consequentemente, o processo de envelhecimento do tecido muscular, e de todos, obviamente, mas o tecido muscular acaba aumentando por conta da condição oxidante. E aí, lógico, perdendo massa muscular, você tem todo um risco associado à fragilidade, à queda e a outras mudanças importantes. E nesse trabalho aqui, ele aponta qual é o principal fator da queda dessa temperatura. Vocês têm uma chance de responder para mim aqui. Vai, pode responder. Por que a temperatura cai? Uma chance, uma chance, uma chance. Vamos lá. Por que a temperatura cai? Vamos ver. Pode responder o que vier na cabeça. Vamos ver. Exatamente. É porque as pessoas ficam mais paradas. Cara, essa redução do equilíbrio térmico, essa redução do perfil do processo, é o seguinte, Rodrigo, legal, eu vou mostrar um outro artigo depois com relação à massa muscular, beleza? Mas veja só que coisa bacana. O único fator que aumenta a temperatura corporal rapidamente, né, é dizer assim, a massa muscular precisa aumentar. Pô, não vamos conseguir aumentar isso rápido, né? Não vai dar para aumentar isso rápido. Então, a única maneira de você conseguir aumentar a temperatura corporal é aumentando o exercício. Então, esse contexto do exercício, esse contexto da sinalização hormonal, esse contexto, claro, perde massa muscular, porque, obviamente, esse indivíduo está no processo que pode gerar esse momento, né? Por conta até da situação endócrina, se agrava com um detalhe. Qual que é? É a ingestão calórica. Então, olha o papel do processo de gasto calórico no indivíduo mais idoso. Depois dos 60, vou contar no outro artigo o que acontece. Esse indivíduo tem uma mudança da temperatura corporal, isso tem mudança hormonal. Essa mudança hormonal sinaliza menos tecido, beleza? Sinaliza tecido, o que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Ele deveria aumentar o nível de atividade física. Para quê? Para jogar temperatura de volta para cima. Quando ele joga a temperatura corporal de volta para cima, ativa o cérebro. Isso aumenta o gasto calórico e aumenta toda a sinalização. Beleza? Beleza. E esse cara faz exercício, a tendência dele comer melhor. Beleza? O que acontece? Ele fica parado. Come quanto? Menos. Então ele passa a ter alguma restrição. Não faz exercício, temperatura cai. Perde massa magra porque sinaliza menos atividade hormonal e, consequentemente, todo o processo que você teria antioxidante, que a alimentação poderia ter e o exercício também poderia promover, foi para o espaço. Então, ele está partindo de um pressuposto, que é a importância da termorregulação no aumento, as pessoas estão espirrando aqui, cara, o aumento do uso de energia. Então, eu vou te falar uma coisa que é interessante. Perder massa magra é um problema? Ou perder massa magra é uma consequência? Será que a perda de massa magra, a partir dessa discussão, realmente está associado ou está associada ao fato das mudanças hormonais ou está mais associada ao fato das pessoas ficarem mais paradas? Eu vou te dizer, de acordo com o artigo, e me parece que é verdade, está muito mais relacionada à questão do fato das pessoas ficarem paradas. Exato.
a perda de massa magra não será o fator determinante nesse contexto, mas sim quando existe uma relação entre menos movimento nessa idade e, logicamente, mais perda de massa magra. Se faz movimento, temperatura corporal sobe, eu regulo todo o processo. Então, ele faz uma relação direta entre a ação do GH como fator relacionado à produção de calor. E é verdade isso. Nós temos um tecido adiposo chamado tecido adiposo marrom, já ouviram falar nisso, né? E tem o tecido adiposo bege e o nosso tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo chamado de branco, né? Então, tanto o marrom como o tecido bege, eles são muito parecidos. O papel principal desse tecido adiposo marrom é produzir calor. E o GH está ligado a esse fator. Porque nesse tecido marrom, você tem mais mitocôndrias. Então, quando você tem mais mitocôndrias nesse tecido marrom, você produz calor. E uma das questões mais maravilhosas do planeta, é que quando você faz exercício, haverá uma tendência do tecido branco, né, que é o subcutâneo, que é o triglicerídeo, né, triglicérides, que é o tecido adiposo propriamente dito, haverá uma tendência dele ir se escurecendo. Porque quem já me acompanha sabe que depois do núcleo, a mitocôndria é a coisa mais importante do planeta. É ela que faz a termorregulação. Vocês estão entendendo a jogada da história? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que o fato das pessoas perderem essa condição de massa magra, irem para fragilidade, etc., é por conta de um fator, é o quanto você gasta de energia. Cara, o quanto você gasta de energia e o quanto você estimula essa demanda metabólica é o que vai determinar que nós tenhamos mudança no tecido adiposo branco para o marrom, e isso protege você. Porque você reduzindo o tecido branco, você reduz gordura visceral, você reduz gordura subcutânea. Olha que bacana. Então, haverá uma mudança da característica do tecido adiposo e, consequentemente, agora vem o show de bola, né? Quando você muda o tecido adiposo subcutâneo, você também muda a expressão da leptina, que pode estar alterando todo o seu apetite. Em outras palavras, o padrão de resultado que você tem ao longo da vida é muito mais pela inatividade física do que pelo contexto da massa magra, que é consequência. E neste caso, eu vou ser obrigado a dizer para você que todo mundo fala que tem que aumentar a massa magra, não é? Para aumentar a taxa metabólica basal. Uma coisa importante: a taxa metabólica basal é o que menos muda ao longo da vida. Essa história de que falar que nós temos que fazer musculação, e é verdade, isso faz com que aumente a taxa metabólica basal, e por causa disso pode ser que emagreça, eu vou te falar, não é bem assim. Não é exatamente assim. O que muda não é a taxa metabólica basal. O que muda a taxa, efetivamente, do gasto é o gasto total pelo exercício, e não pela taxa metabólica basal. Este trabalho que eu estou combinando, estou falando com vocês agora, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, que fez, vou até mostrar uns gráficos aqui, eu vou até virar a câmera depois para lá, tá? É um dos trabalhos mais legais que eu já vi,
Porque ele se associa exatamente no contexto das características que você tem com relação ao gasto calórico em diferentes momentos da vida. E esse artigo, galera, publicado agora em agosto deste ano, dia 13 de agosto, ele olha numa revista porcaria chamada Science, né? É Science, Lancet, Nature, são as 3 revistas mais tops que você tem. E eu vou explorar um pouco mais isso. Quando você olha, presta atenção, para a massa magra em relação à taxa metabólica basal, mostra com clareza que para todas as idades, neonatais, jovens, adultos e idosos, quanto maior a massa magra, maior a taxa metabólica basal e maior o gasto calórico total. Sensacional. Isso leva a entender que é importante preservar músculo, não por conta da taxa metabólica em si, mas por conta do gasto total que você vai ter ao longo da vida, certo? Quando se compara homens e mulheres, põe aí no caderno que um homem com 50 anos, vou pegar por aqui, um homem com 50 anos, ele tem uma taxa metabólica basal e a mulher tem aproximadamente 10, 12% menor para a mesma idade. Vem na minha. Homens e mulheres têm a taxa metabólica similares até aproximadamente 12, 13 anos. Depois disso, as mulheres estacionam. A mulher começa a estabilizar a taxa metabólica basal já a partir dos 15 anos. É mole? Veja só, vou ter que dar um recado aqui. Espera aí. Luciane, vai lá. Tive que dar um recado aqui, desculpa aí. Vou repetir. Aqui é tudo em parceria. As mulheres, depois dos 15 anos, fica aqui. A taxa metabólica delas estaciona até aproximadamente os 60. O homem, você está notando, né? O homem continua subindo a taxa metabólica dele até aproximadamente 20 anos. Depois estaciona e vai até os 60. Dos 60 começa a perder. Comigo. Você tem um time aqui. Qual é o time? Depois dos 60 anos, eu começo a ter uma perda de gasto total. Para os dois sexos. Só tem um detalhe. As mulheres já estão de saída por volta de 15% a 20% abaixo dos homens. Alguém vai dizer, mas isso tem relação com a massa magra. Eu vou te falar. Vou mostrar depois. Não é só por isso. E as mulheres e os homens só voltam a se encontrar lá pelos 90 anos, em termos de taxa metabólica basal. Vai ser um encontro bacana aos 90 anos, homem brasileiro. A sua taxa metabólica é igual à minha. Com 90 anos, vai ser um momento de muita alegria, com certeza. Agora, a distância, ela está rolando aqui, ao redor dos 50, 60, mantém a diferença. Então, eu vou contar um negócio para vocês. Meu camarada Volpe, já vou responder para vocês. Eu só estou falando em relação à idade. A hora que o artigo dividir em relação à massa em si e atividade física, aí que vocês vão ver. Eu vou até virar aqui,
a tela para vocês. Vou até virar lá. Eu vou dar aula aqui mostrando vocês lá. Vocês vão ver. Quando você tem agora, olhando só homens, mulheres e jovens, vou dar uma dica incrível. As mulheres, olhando para a massa magra, se elas estiverem ao redor de 40 quilos, elas estão com uma taxa metabólica basal, porém, eu ainda posso ter mulheres com a mesma massa magra, uma redução ainda maior, ou seja, mesmo que você tenha, presta atenção, mulheres com uma taxa metabólica para 40, 50 quilos, mesmo assim essa taxa metabólica poderá cair por variação hormonal, ok? Mas eu vou dar a letra. Quando você é adulto e quando você fica idoso, só nesse período entre a vida adulta e a vida idosa, só nesse time aqui, ó, você vai perder por volta de 40% da taxa metabólica para a mesma massa magra. Então, a gente volta no estudo anterior. Ok? Agora vem a parada. Os caras ajustaram, vou mostrar. Agora vocês vão ficar loucos, vou mostrar aqui. Eles ajustaram, olha aqui. Atenção, virei, foi. Você fala, o que é isso? Isso aqui é um presente, né, velho? Olha, isso daqui é ajustando a taxa metabólica total. Homens é o que está em azul, mulheres em vermelho. Quando você ajusta isso porcentualmente para a idade, veja só. Estão exatamente aonde? Ó, fala. Bolinhas azuis e bolinhas amarelas no mesmo ponto. Então, quando você ajusta para a idade, e não mais para a massa magra, beleza? Quando você ajusta para a idade, homens e mulheres, em relação à idade, após os 20 anos, são iguais. Antes dos 20 anos, se gasta mais. Quando você ajusta para a idade, aqui é 0, né? Recém-nascido, só aqui, ó, tem um aumento de mais de 150%. Imagina, a taxa metabólica do recém-nascido aumenta em 150% nos primeiros 6 meses. Você imagina que loucura que é isso, beleza? Agora, quando você olha, atenção, para o basal, aqui, ó, o T é o total. E o B? E o B o que é? Basal. Dá uma olhada. Ajustando o gasto basal pela idade. O que aconteceu? Igual. Portanto, homem e mulheres são exatamente iguais. O que está mudando, ou seja, são exatamente proporcionais. Agora, quando você está olhando, fala sério, para a massa muscular, muda. Agora, aqui é demais. Aqui é gravidez. Se liga, gravidez. Ajustado para o total, ajustado para o basal. Aqui é o trimestre da gestação. Trimestre da gestação. Veja só, ajustando basal e ajustando total é idêntico. Sensacional. Durante a gravidez, o gasto basal ajustado para o total, ele se mantém. Então, você fala assim, a mulher aumentou o peso. Aumentou. Mas aumentou também o basal e aumentou também o total. Você vê que o ponto, olha só, é idêntico, cara, idêntico. A única coisa que é bonita é que depois que nasceu, ó, depois que nasceu, o que aconteceu com o total? O total está mais alto que o basal, né? Porque essa mulher ficou mais ativa. A criança agora está naquela fase super que você conhece, né? E nesse caso aqui, é quando você está olhando só para o basal e para o total em relação à idade, considerando a gestação. Então, independente do momento que você teria o seu bebê, ok? Pensando aqui
40 anos, ó, a distância da proporcionalidade do ajuste do basal para o total, lembra que o basal aqui é o pretinho, o total é o vermelhinho. Olha só, é muito parecido. Agora, olha que bacana, quando você fica com 60 anos, 70, olha o total que acontece. Aí a gente vai ter que ir para o artigo anterior e falar assim, quando o cara envelhece, mexe no GH, que derruba a temperatura, consequentemente joga a taxa para baixo. E aqui é o ponto mais bonito do trabalho. Relacionou o gasto de energia, considerando, atenção, o total, o basal e em atividade. Gasto em atividade. Vem comigo aqui, ó. Massa magra. Quilos de massa magra. Fechou? Quilos de massa magra. Aqui é o gasto em função da massa magra. Então, quanto mais massa magra, mais gasta, certo? Aqui é o basal, certo? Olha o basal aqui. Percebe que o basal não muda? Se você tiver 30, 40, 50, 60, não muda o basal. O que que muda? Fala o que muda. O que muda é o total. Total baseado em quê? Aqui. Então, esses dois artigos, que é esse aqui e o anterior, o que que estão mostrando para nós? Estão mostrando para nós que a maior relação que você tem agora com a idade ou com a massa magra é com o total de calorias, em função da atividade física. Quando você olha ajustado total e basal para a idade agora, dá uma olhada, ó. Olha o total, olha o basal. Olha o basal. Não, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, galera. Olha o basal. O basal não muda. O basal não muda. O basal não muda com a idade. O que muda é o total, ou seja, o cara sedentariou. O cara sedentariou. E aí os caras fizeram uma análise, cara, dizendo o seguinte, que o lance não é o quanto você tem de massa magra, é o quanto você movimenta essa massa magra. Porra, pode parecer ridículo o que eu falei, mas é verdade, porque a gente acha que é no basal que a massa magra vai dar o time geral da história. Meu artigo publicado agora, semana passada, mano. A conclusão é assim, ó. Depois vou montar o slide de novo. Vou mostrar isso aqui de novo. Fala assim: o nível de atividade física contribui mais para a queda, veja, do total de energia do que a mudança do tecido muscular. Tem cara aqui que deve estar querendo me rasgar pelo meio. Gente, o que eu posso fazer, mano? Ninguém fez um trabalho tão bonito. Os caras fizeram uma estatística que eu gastei 5 horas para ler isso aqui. Eu falei assim, eu vou ler isso daqui, porque eu vou mostrar para os meus amigos como é importante preservar a massa magra para o cara ser ativo. Como é importante preservar a massa magra, considerando o quanto de força faz. E aí, é claro que você tem, olhando para a atividade geral, você pode considerar pessoas que fazem exercício de força e tudo mais, a taxa metabólica vai subir, o cara está mais pesado. Beleza. Mas na hora que você fraciona o quanto que ele ganhou de peso, por quanto ele gastou mais energia, comparado com o que ele gastava antes de ser forte, com a massa magra que ele tinha antes, você vai ver que ela está estável. É isso que o trabalho mostra. Agora, por que os caras que têm mais massa magra, os caras conseguem ter mais gasto? Malandro, o cara levanta um peso lá que glória a Deus, correto? Isso faz uma diferença gigantesca no processo. Até porque esse sujeito está treinando, ele está, atenção, ele está escurecendo o tecido adiposo branco, né? Subcutâneo. Ele está escurecendo isso para o marrom, não é? Que a gente conversou. E a hora que ele vai escurecendo isso, a gente vai mudando a capacidade da termogênese, o que é muito, muito importante. Muito, muito importante. Mas aqui no trabalho, ele mostra que, em termos
efetivos, é o exercício que está fazendo toda a diferença. Até porque ele faz uma relação seguinte. Ó, vou mostrar outra vez. Pronto, vou mostrar de novo. Aqui ele está assumindo que a atividade física, ó, aqui é a idade, beleza? Idade, aqui é a idade. Aqui ele fala que é o tecido muscular e aqui é atividade física. Ele está assumindo que a atividade física seria constante ao longo da vida, beleza? Ele está assumindo matematicamente que o tecido muscular seria constante na vida. Se fosse constante o tecido muscular e a atividade física, seria assim, ó, atividade física, ela teria pela massa magra. Agora, quem tem mais peso? Quanto mais peso tem, mais gasta por causa da atividade física. Quem tem mais massa magra também gasta mais no basal do que tem menos. Tudo bem, é um modelo. Agora, olha aqui a diferença que você tem aqui, ó. Você percebe que o maior gasto é total? Então, quando você soma o basal mais o exercício, dá essa vermelha aqui. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza. Assumindo o quê? Que a atividade física seria uma variável constante e você também não perdesse massa muscular, tá? Bom, aí ele olha considerando o ajustado e também o basal. Você vê que tem uma redução por conta da idade e olhando para cá, você também tem uma redução por conta da idade, tanto ajustado como o basal. Por quê? Porque agora ele está considerando nesse gráfico C que a atividade física não é constante mais ao longo da vida. É verdade. O que ele está mostrando? Que ao longo da vida, a atividade física tem um pico aqui, ela vai caindo, certo ou não? Certo. Que o tecido muscular tem um pico, ele vai caindo e depois estabiliza o tecido muscular e volta a cair, certo? Certo. Isso aqui é para pessoas comuns, ok? Comuns. Quando ele pega agora a atividade física variando, aqui a atividade física e tecido estável, modelo matemático estável, aqui é o modelo com queda real. Olha o que ele mostra, que quanto mais massa magra o indivíduo tiver, quanto mais massa magra o indivíduo tiver, mais o total sobe. Só que a discrepância do basal, olha aqui, ó, é muito distante. Então, o que a gente começa a entender? O que a gente começa a entender? A gente começa a entender que a taxa metabólica basal ela não vai cair significativamente se você fizer exercício. Está aqui. Está aqui. Se você fizer exercício em função da idade, o ajuste de taxa metabólica basal e total é equilibrado, está aqui. Então, por que a gente tem complicação de massa magra no envelhecimento? Porque cai o gás de caloria. Por quê? Porque eu estou mais parado. E com isso tem um processo de envelhecimento acelerado. Então, o segredo está aqui, ó. Você aumentar a massa magra durante a vida adulta. Porque se você aumenta a massa magra durante a vida adulta, obrigatoriamente, você passa a ter uma possibilidade de, por ter massa magra, ter um gasto calórico total mais alto. Eu vou dizer de novo, a basal não é desse jeito. Não é desse jeito. A termogênese aumenta por conta de quem faz exercício. O exercício de força é determinante. Eu tenho certeza aqui, que eu estava vendo aqui agora, o meu amigo Batata, grande parceiro, ele tem aí, sim, uma resposta diferente, porque o exercício de força é fundamental para isso. Mas não por causa veja bem, da massa magra, mas por causa da ativação da termogênese, porque vai escurecer o tecido branco para marrom, para bege. Esse é o jogo. E, ao mesmo tempo, preservando massa magra, aumentando massa magra, esse cara consegue ser mais ativo. E é isso que preserva. Vocês entenderam a lógica? Se a gente colocasse essa discussão agora em relação à massa corporal total, incluindo pessoas que
engordaram ao longo da vida, porque aqui ele só trabalhou com massa magra. As coisas vão mudar de figura. Porque o peso total sobe, em proporção à massa magra fica mais baixa. Então, vou dizer que o cara vai ficar mais econômico. Vai ficar mais econômico. Porque ele vai comer pela massa total e vai gastar pela massa magra, que proporcionalmente é menor. Esse é um grande problema. A hora que aumenta a gordura corporal, eu não consigo resolver essa variável em termos de ajuste do gasto calórico total. Por quê? Porque, nesse caso, o total tem que ser maior que o basal, certo? Certo. Se a pessoa está acima do peso e não faz exercício, o basal e o total ficam muito próximos. E aí, na correção, quando eu faço total e basal, o ajuste fica mais favorável para o basal do que para o total, e o que vale é o total. Por isso que quando o sujeito engorda, é mais difícil corrigir essa questão. Porque o exercício está falando de massa magra. Está falando de massa magra. E a gente está pensando no peso total. O peso total é um indicador importante, mas a massa magra é um indicador funcionalmente mais importante para essa correção do gasto calórico. Beleza? Eu estou preparando uma discussão mais profunda que isso para o dia 13 de setembro. Você está convidado, você vai ver como é que vai ser essa história. Dia 13 de setembro. Você não perca isso, porque vai ser bacana pra caramba. E dia 1º vai ter uma live com relação... Dia 1º vai ter uma live com... A gente vai discutir a questão do profissional de educação física. Semana que vem vai ter uma live sobre a questão de exercício Covid, associando com essa questão de massa magra, com um grande amigo meu. Então, fiquem atentos que a discussão é grande. Esses artigos eu vou colocar lá no Telegram, os dois. Daqui a pouquinho eu boto os dois. E aí você começa a imaginar o seguinte, a tendência da queda da taxa é maior para total do que para basal. Imagina que viagem. Galera, imagina. A nossa taxa metabólica permanece relativamente estável dos 20 aos 60. É muito louco isso. É muito louco isso. Né? Então, é muito bom. Eu não sei o que a Maria falou aqui, alguma coisa alguém agradeceu. Então, é isso aí. Estamos juntos e a discussão é essa. Fechou? Gente, espero que tenha sido bom o nosso blá, blá, blá. Vou deixar salvo aqui. Vou salvar a live também. Hoje eu vou salvar. E vou colocar os artigos lá no Telegram. Beleza? Galera, muito obrigado aí para vocês. Uma excelente sexta-feira, um super fim de semana. Fique com Deus, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E, portanto, qual que é a parada? Aumenta a massa magra para não deixar a taxa metabólica total cair. Gente, fiquem com Deus. Tamo junto. Muito bom. Valeu. Saúde e paz. Tchau. Valeu. Amanhã eu vou ter às 6:30 da manhã. Sem parada. Gente, obrigado. Beijo para vocês. Tchau. É isso? Sem parada. Abraço. Tchau.